Oi pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de um bolo que eu fiz aqui na confeitaria. Esse bolo, ele tem 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa. É um bolo com o tema do Homem-Aranha. Então, para iniciar essa decoração, eu vou limpar ali a bandejinha, né, tirar todos esses farelos, como eu já fiz, e eu vou vir fazendo agora a pré-camada do nosso bolo, que nada mais é que um pouco de chantilly, que eu vou passar por todo esse bolo, para evitar que os farelos fiquem passando para cima da minha decoração. Então vamos lá, coloquei todo o chantilly no topo, né, vocês viram mais ou menos a quantidade, e agora eu vou vir alisando este bolo. Vou colocando sempre o excesso de cima nas laterais. E quando eu ver que já acabou esse excesso de cima, eu vou pegando da bacia e vou colocando nas laterais do meu bolo. Assim eu vou passar por todo o meu bolo, tá vendo? O excesso de cima eu tiro e passo nas laterais. Quando eu preencher toda a lateral do meu bolo, aí sim eu vou vir com a decoração mesmo e fazer o alisamento desse bolo. Essa parte não tem tanto segredo, vocês viram que é bem simples, né? Ali eu ainda tô colocando um pouquinho de chantilly, passando por todo o meu bolo. Assim eu já vou tampando as imperfeições também. Ele já tem chantilly por todos os lados, tá vendo? Já tá basicamente finalizado. Então agora vem a parte de decorar o nosso bolo mesmo. Vou colocar todo o chantilly que eu bati ali. Se for muito, depois quando eu for passando as espátulas eu vou tirando. Mas ali eu já fiz a quantidade certinha pra esse bolo, tá bom? Por isso que eu derramei todo o chantilly da bacia em cima do meu bolo. Vou vir sempre puxando do topo para as laterais. Todo esse excesso das laterais a gente vai alisar para já ficar bonitinho, todo liso esse bolo. É bem simples, tá vendo? Tá vendo? Ali eu já tô empurrando para tentar preencher as minhas laterais do bolo. Já para derrubar, para não ficar tanto chantilly ali nas pontas. E isso eu vou fazer com essa espátula menor. Depois eu venho com a outra espátula reta, para ficar mais fácil, tá bom? Vou continuar fazendo isso até o meu bolo ficar totalmente liso. É bem simples também essa parte. Você vai sempre alisando do topo, tá vendo? Ali eu tô tirando a maior parte do excesso e colocando nas laterais. Sempre dessa forma. É bem repetitiva essa parte de alisamento. Eu espeto a espátula no bolo para mim saber se a quantidade de chantilly tá grande ou não. Eu já tenho a facilidade de fazer dessa forma por conta de trabalhar assim. Mas quem tem dificuldade, eu aconselho usar a forma de confeitar com a manga de confeitar. Você vai colocar o chantilly na manga de confeitar e vai passar por todo o seu bolo. Assim você vai saber a quantidade exata de chantilly que você está colocando ali. Depois é só vir com o alisamento. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um dos nossos vídeos confeitando dessa forma, tá bom? É bem simples também e eu acredito que seja um pouquinho mais fácil para quem está iniciando. Ali eu já tô passando a espátula lisa, tá vendo? E reparando os defeitos. Como ficou bastante imperfeições assim de um lado e do outro, eu vou sempre acrescentando chantilly. E vou novamente alisando com essa espátula reta. Se você quiser usar espátula de textura, também pode. Eu gosto de passar primeiro a espátula lisa, para depois vir com uma de textura, que fica muito bacana e assim evita de você estar consertando as imperfeições. Pois como o bolo vai estar totalmente liso, então você só vai vir mesmo deixando a textura da outra espátula. Então acaba sendo um pouquinho mais simples, né? Mas é sempre bacana você procurar novos métodos de como você acha que vai se adaptar melhor. E sempre testando, né? Eu sempre gosto de fazer teste. Eu falo muito dos testes que eu faço aqui e o qual melhor eu me adapto. E essa é uma forma que eu me adaptei muito bem, por isso que vocês vão ver que eu sempre faço dessa forma aqui. Ali eu ainda tava arrumando a quina, que tava com um pouquinho de imperfeição, tá vendo? Todo esse excesso na parte de baixo, depois na hora da limpeza do nosso bolo a gente vai tirar. E as quinas também a gente vai consertar com a nossa espátula, para poder ficar bem bonitinho essa parte de cima também. Ali, ó, tá vendo? Eu já tô indo pra parte das quinas, que também é super simples. Vocês não precisam ter todo o cuidado do mundo agora para deixar esse topo liso, porque se você não gostar do alisamento, você pode vir fazendo novamente, não tem problema. Vai alisando até você achar que ficou bacana. Então, a princípio, eu tô arrumando as quinas. O meio vai ficar um pouquinho bagunçado ainda, não vai ficar 100% liso. Mas, se eu achar que não tá bacana, novamente, eu venho com a espátula, tá bom? É super simples e bem rapidinho, vocês estão vendo? Olha, eu ainda tô finalizando o restante das quinas. Todo o excesso eu tiro e coloco na minha bacia, porque se faltar em algum lugarzinho, esse excesso eu tenho ali na minha bacia e eu posso tapar a imperfeição com ele. Aqui já tá todo finalizado, tá vendo? Agora eu vou tirar essa parte de baixo que é o excesso.
Ali eu não tô muito preocupada em estar encostando no meu bolo, porque eu vou vir com uma espátula de textura e também eu vou fazer um detalhe com o bico ali embaixo. Por isso vocês viram eu tirando o excesso. Só que nessa parte agora eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado para não borrar o meu trabalho no bolo, para não ficar nenhuma marquinha. Mas como eu vou vir também com o bico de confeitar, não precisa ser tão preocupado assim, tá bom? Porque vai tapar no final. Então ali eu voltei pro meu topo, eu vou tentar deixar ele bem lisinho, tá vendo? Porque toda vez que você passa a espátula de textura, ele dá uma deformadinha ali nas quinas e você tem que consertar, que foi exatamente o que aconteceu agora. Aí eu vou fazendo com cuidado, porque essa parte já é a parte que vai ficar exposta, tá bom? Porque já tô finalizando, né, pelo menos essa parte da decoração de cima, pra depois vir com o pico. Então aqui essa parte eu já vou com cuidado pra não ter que passar novamente a espátula e fazer todo o processo novamente. Assim a gente poupa um pouquinho de tempo. Eu vou sempre empurrando, tá vendo? Pego da quina e vou pro meio, sempre com esse movimento, da quina pro meio. Vi que tá bom? Ótimo, paro e vou pro próximo passo, que vai ser a parte da limpeza. Agora sim, como eu falei pra vocês, tem que tomar um pouquinho de cuidado pra gente não borrar ali o nosso trabalho. Então eu pego sempre um papel, dobro ele, tá vendo? Da forma que vocês estão vendo no vídeo. E vou sempre passando a pontinha dele. Assim tira todo esse excesso. O que sobra eu passo de volta na nossa bacia, porque tá tudo limpinho ali, a gente consegue reutilizar. Como ainda fica muito excesso ali nas pontinhas, eu gosto de vir com a espátula com que tem o bico mais fininho e vou raspando. Aí esse excesso que tá encostadinho, eu tiro ele todo, depois eu venho com papel toalha ou guardanapo limpando novamente. Assim eu evito encostar o papel no meu trabalho do bolo, né? E eu acho bem mais prático fazer dessa forma. Ali eu tô quase terminando, tá vendo? Eu vou fazer por toda a lateral do meu bolo, toda a quininha na parte de baixo. Vou limpar ele todinho. E depois eu venho com o meu bico de confeitar. Tá vendo? Tô quase finalizando. É bem bacana mostrar essa parte da limpeza pra vocês, porque eu tinha um pouquinho de dificuldade de saber como que fazia essa limpeza sem danificar o meu trabalho. E eu me adaptei dessa forma, né? A gente vai testando uma coisa, vai testando outra. E eu me adaptei a limpar dessa forma. Assim não estraga o meu trabalho, tá vendo? E deixa tudo perfeitinho. Ali ainda tem um pouquinho de excesso, eu vou tirar. Mas ao todo já tá quase finalizado. Com o bolo todo limpinho, agora a gente vai fazer a aplicação do topo. Lembrando que toda vez que você for encostar um topo no bolo, que nem eu vou fazer com esse daí, é sempre bacana você colocar uma proteção atrás desse bolo. Eu sempre passo uma fita adesiva que eu uso somente para isso, e eu colo na parte de trás do meu topo, para poder então encostar ele com proteção no chantilly, porque pode danificar esse topo. O chantilly, ele transfere a cor dele pro meu topo, então borra, então fica o trabalho muito feio. Ele vai desbotando, fica essa parte branquinha vai ficar toda azulada e o fundo preto com amarelo ali vai ficar uma outra cor. Então não fica bacana. Toda vez que você for fazer, tem que proteger. Não pode deixar encostar, porque realmente transfere. Eu já tô colocando essa parte porque eu vou vir com um detalhe embaixo. E eu não queria que esse detalhe cobrisse. Então achei bacana fazer dessa forma. Primeiro aplicar esse topo que eu vou colocar na frente, pra depois fazer o trabalho com o bico na parte de baixo e na parte de cima. Ali eu optei por colocar um Homem-Aranha, sabe, do ladinho. Achei que ficaria legal. Lembrando que esse topo a gente mesmo que fez aqui na confeitaria, tá bom? A cliente encomendou. Foi um bolo também de última hora, ela me pediu na sexta-feira para o domingo de manhã. Então eu tive que correr para fazer esse topo, porque a gráfica ela não pegava encomenda de final de semana. Então eu fiz bem rapidinho, imprimi, recortei e o topo ficou dessa forma. Depois eu vou mostrar bonitinho o bolo finalizado para vocês com o topo. Ali eu queria colocar mais algum detalhe e eu optei por colocar essa teia bem bonitinha ali que eu achei que ficaria bacana também. Da mesma forma que ficou a cabeça do Homem-Aranha na lateral. Ali eu coloquei com cuidado, né, pra não borrar o chantilly. Essa parte de encostar no bolo dá um pouquinho de trabalho mesmo. Tem que tomar muito cuidado, eu não gostei, então eu retirei, tá vendo? E tem que tomar cuidado quando você vai retirar pro chantilly que tá colado não transferir pra outra imagem. Então tem que tomar todo esse cuidado. Ali eu tava tentando arrumar um jeitinho, tá vendo? É bem trabalhoso, mas no final dá super certo, fica muito bacana. Então eu acho que vale a pena sempre você se esforçar um pouquinho pro resultado final ficar bacana.
Tá vendo? Ali eu dou uma apertadinha, é bacana ficar dando essa apertadinha pro topo colar bem certinho no seu bolo, na lateral do bolo. E ele ficou assim, tá vendo? Essa parte ficou toda coladinha. Agora sim a gente pode vir com o bico de confeitar. Eu não queria que esse bolo ficasse feminino, então não quis fazer rosetas e também não queria que ficasse tão simples. Eu não quis fazer os pinguinhos pitangas, né, com o biquinho pitanga, não queria. Então eu optei por fazer dessa forma. Vir fazendo os círculos, tá vendo? Ele vai ficar bem unidinho, vai parecer como se fosse um redemoinho, uma cordinha, né? Eu uso normalmente para fazer o bolo da Mulher Maravilha, quando tem a parte da corda, eu gosto de fazer com esse bico e fazendo este movimento, tá vendo? Fica um monte de redemoinho unidos, parece que é um só. Ali eu tomo cuidado, né, pra sempre deixar junto e é só manter o movimento pressionado. Pressiona e vai rodando, pressiona e vai rodando, não tem segredo. Parece que você fez o bolo todinho sem ter nenhuma paradinha, tá vendo? Ele fica todos bem unidos. E era dessa forma que eu queria fazer, não queria que a decoração do topo ficasse escondida. E dessa forma, fazendo com o bico, com esse bico mais pequenininho, ela não cobriu e ficou bem bonitinho, tá vendo? Eu gostei do contraste que deu do azul com o vermelho. Vou fazer exatamente a mesma coisa em cima. Tô preenchendo ali a minha manga de confeitar. O restinho que fica na minha manga de confeitar, eu tiro, tá? Por causa que possa ser que fique com ar e ela dê um espirro quando você for apertar para esse ar sair e manche a decoração do seu bolo. Então não é bacana, é sempre bom você retirar esse ar para continuar decorando. Ali em cima eu vou fazer da mesma forma, tá vendo? Tomar muito cuidado pra ficar bem juntinho. Vou fazendo sempre esse movimento de indo e voltando, tá vendo? Sempre circulando. Eu não sei o nome desse trabalho com o bico. Se vocês souberem, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu fui fazendo ali da minha cabeça porque a inspiração vai saindo assim. Eu não tinha visto um modelo certinho. Eu tinha visto mais a cor, né? A cor eu queria um detalhe azul com vermelho, mas eu não tinha ideia ainda como eu ia fazer esse bolo. Então, ali no momento foi surgindo e eu fiz dessa forma. Ali eu tô finalizando já e eu vou unir ele, tá vendo? Como se fosse um só. E assim eu finalizei essa parte da decoração, tá vendo? Parece que foi feito tudo junto, em nenhum momento a gente parou. Porque sempre vai juntando o movimento certinho e vai ficando dessa forma. Ali eu vou finalizar com o topo, com o nome do cliente, e vou finalizar com os outros topos também que eu fui colocando ali por cima, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, deixa um like pra gente e não se esquece de se inscrever no nosso canal, que a gente solta vídeo toda semana. Estamos quase finalizando o nosso bolo e eu já vou mostrar pra vocês como que ficou. Tá vendo? Eu terminei de colocar os topos ali. E o nosso bolo ficou assim, finalizado já com os topos, tá vendo? Do Homem-Aranha. Todo o nosso bolo decorado por volta, tá vendo? Vermelho com azul, topo na frente. Lembrando que esse topo foi a gente mesmo que fez aqui na confeitaria, tá vendo? Eu mesmo que recortei e fiz toda a edição dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!